Saudações, irmãos e irmãs, paz e bem e luz. Eu me chamo André Santos e venho por meio deste manifestar os meus sentimentos aos familiares, aos amigos, aos paroquianos, à comunidade palotina do nosso querido e saudoso Padre Francisco Pio Dantas, que no dia de ontem, 30 de dezembro de 2020, fez a sua passagem, a sua Páscoa para o reino do Pai. Se encontra hoje no reino celeste, onde os anjos o acolhem com alegria e o céu se rejubila de festejo por este estimado cristão. Pois acima de ser um sacerdote exemplar, um sacerdote modelo para os outros sacerdotes, também assim como Cristo, né? Padre Pio foi um cristão. Uma pessoa que no seu modo de agir, pensar e falar, em tudo, fazia questão de mostrar as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que eu agradeço a Deus imensamente. Né? E com certeza a palavra-chave para este momento de dor, de saudade, é agradecimento. Agradecer de coração, pois nós ganhamos, que conviveu com o Padre Pio, ganhamos um presente. Ganhamos um cristão exemplar, um sacerdote excelente, que nos mostrou no seu modo simples e humilde de ser como é possível que um ser humano também possa aderir ao projeto salvífico de Deus. Padre Pio não foi anjo, não foi santo, foi um humano que no seu modo simples acolheu, soube dizer sim ao chamado de vida e santidade que Deus nos faz. Então eu agradeço e quero mostrar para vocês, quero partilhar com vocês um momento que eu acredito que é muito significativo para mim e acredito para todas as pessoas que perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia, por causa do Covid. Né? Padre Pio, em um determinado momento, ele foi chamado, né, para fazer uma encomendação de um corpo. Chegando lá, eu acompanhando, ele viu as pessoas em desespero, as pessoas chorando muito, né, a perda de um ente querido. E ele contou uma história falando que nossa vida interessante, viu? Ele viu, interessante que nossa vida tem alguns estágios. Temos estágios de vida e de morte. E ele começava a explicar para a gente compreender essa dinâmica da vida que Deus nos concede, né? Ele diz, o primeiro estágio nosso é o ventre materno. Quando a gente é concebido no ventre materno, ali, aquele ventre da nossa mãe se torna o nosso mundo, a nossa realidade. A gente vai tendo alimento, a gente vai crescendo ali dentro, né? A gente ajuda o corpo da nossa mãe a manifestar o desejo de nos alimentar, de trabalhar. Os órgãos vão trabalhando ali para nos alimentar, nos satisfazer. Então, aquele ventre ali se torna o nosso mundo, a nossa realidade. Mas a gente tem um tempo naquele mundo. E de maneira natural, ou seja, os 9 meses, a gente vai ter que sair daquele mundo. E a saída deste mundo é dolorosa. É dolorosa para a mãe que conviveu, a mãe que está ali, que conviveu com aquela pessoa ali. É dor porque a mãe chora, a mãe vai sentir a dor. A partida do seu filho, do seu ventre, ocasiona dor. Ocasiona sofrimento para aquela mãe naquele momento. E essa partida, ele dizia assim, se dava em 2 momentos. 2 momentos. Seja de momento natural, parto natural 9 meses, ou seja de maneiras circunstanciais. Ou seja, às vezes a pessoa, um organismo, alguma coisa assim, ou a criança está virada, vai necessitar de um parto cesariano. Um parto cesariano. Então não vai ser um parto normal, vai ser um parto cesariano. Assim, ela que é expulsada deste mundo dela, do ventre, e entra no outro mundo. Seja essa expulsão ou de maneira natural, ambos vão causar dor, vão ocasionar sofrimento para aquela mãe. Mas quando a criança ela é expulsa, ela entra em um outro mundo, em uma outra dimensão, quando ela sente aquela realidade nova, ela para de chorar. Olha que interessante que ele falava.
Quando a criança é expulsa de maneira natural ou de maneira circunstancial, ela chora e a mãe também sente dor. A mãe, porque ela saiu daquele mundo ali dela, daquele conforto dela. Mas o choro é momentâneo da criança. De repentemente, ela está ali feliz, está no braço da mãe, a mãe já não sente mais dor. Agora pergunte, ele falava assim, pergunte para aquela criança que agora acostumou nesta nova realidade, de uma maneira rápida, questão de minuto, ela acostumou naquele novo mundo. Pergunta se ela quer voltar para o ventre da mãe. Pergunta se ela consegue também voltar para o ventre da mãe. Não vai conseguir. E Jesus, em uma das passagens, nos explicou muito bem isso também, né? Mas aí, esse é o primeiro estágio. O Padre Pio explicava e o povo foi acalmando, foi compreendendo a dinâmica da vida manifestada, anunciada por Jesus Cristo. E aí, ele vai dizer, o segundo estágio é este nosso mundo agora. A criança entrou neste nosso mundo. Ela vai crescer, ela vai trabalhar, ela vai ter suas coisas, ela vai satisfazer as suas vontades, ela vai se emocionar. Aquilo ali é a realidade dela. Mas vai chegar um tempo também que de maneira natural ou de maneira circunstancial, né, ela vai sair deste mundo. Agora tem um terceiro mundo, que é o mundo que nós almejamos, que é a vida eterna, que é a ressurreição em Jesus Cristo, porque foi nos anunciado isso, e nós acreditamos. Aí ele dizia assim, olha, chegado o tempo, seja na nossa velhice, né, de maneira natural, é a nossa velhice. Quando os órgãos já não correspondem mais, a gente parte para a casa do Pai. Ou seja, de maneira circunstancial, que é o que eu acredito aqui. Abro um parênteses para dizer que a morte de Padre Pio, ela foi como cesariana. Ela foi circunstancial, ela foi por causa da dureza do nosso coração. Há quem diga assim, porque Deus quis. Não, porque uma coisa que Deus não nos faz, duas coisas, é deixar de nos amar, independente das nossas escolhas, e ferir o nosso princípio de liberdade. E nós temos a liberdade de escolher a vida e a morte. Ele vai nos sugerir, escolhe pois a vida que é melhor, mas a decisão é sua. A decisão é de cada um. Diante dessa pandemia, abri um parênteses aqui, diante dessa pandemia nós tínhamos e temos ainda a opção de escolher a vida ou a morte. A vida e a morte, mas a humanidade, os nossos líderes, dizemos assim, aqueles muitos deles que se identificam como um cristão, que não tem nada de cristão. Você quer identificar um líder, uma pessoa cristã, é simplesmente olhar e comparar com a vida de Jesus Cristo com a vida dela. Se tiver relação, é cristão. Se a gente comparar a vida de Padre Pio com a vida de Cristo, de humildade, simplicidade, a gente vai ver que de fato foi um cristão. Mas o cristão opta pela vida. E a dureza do nosso coração, fizemos questão de optar em salvar uma vida chamada economia, em salvar um Deus chamado dinheiro, um Deus da economia. E deixamos de seguir a máxima de Jesus Cristo, a sua missão, vim para que todos tenham vida em plenitude. Mas enfim, Padre Pio falava dessa segunda dimensão, que quando a pessoa parte deste mundo, ela entrou no mundo celeste agora. O mundo almejado por todo, o mundo da alegria do Pai, o encontro definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós acreditamos que Padre Pio alcançou. Não pelos seus méritos, mas pela graça de Cristo manifestada em sua vida. E aí, as pessoas ficavam admiradas, porque olhavam aqui, aqueles que choravam, né, acalmaram, porque compreenderam a dinâmica salvífica de Deus. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. E Padre Pio fez a sua passagem. A sua passagem. De maneira cesariana, podemos dizer assim, mas fez a sua passagem. E se encontra, pelos méritos de Cristo, nos braços do Pai. Essa é a nossa alegria. Devemos festejar a vida desse servo de Deus em nossas vidas, a maneira que nós conhecemos, o presente que Deus nos deu. Por isso, sua palavra de ordem é agradecimento. E eu agradeço imensamente a
a Deus por ter me concedido Padre Pio em minha vida e com certeza na vida de cada um de vocês. Neste nosso próximo ano, que se inicia hoje, o que eu posso desejar imensamente de coração é apenas uma coisa. Porque desejando isso, vocês alcançando isso, a vida de vocês pode ser diferente. Vocês alcançarão a felicidade, talvez alcançará aquilo que Padre Pio alcançou no dia de ontem, a glória celeste. Eu desejo Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Pois tendo Jesus Cristo, terás vida e vida em plenitude. Que Deus abençoe e um feliz e santo ano novo para cada um de vocês.